bem? Meu nome é Renata Xavier, eu sou advogada e especialista em direito imobiliário e eu ajudo você a cuidar do seu patrimônio. Então, hoje nós vamos conversar sobre a venda de um imóvel dentro de um divórcio. E para isso, vocês têm que levar em consideração que esse divórcio foi resolvido de forma consensual e dentro do regime de comunhão parcial de bens. Então, tudo que foi adquirido dentro da constância do casamento. E aí eu vou trazer alguns aspectos, vamos trazer aí falando sobre o imóvel quitado, o imóvel financiado, o que vocês podem fazer para chegar em um acordo, beleza? Então vamos lá. A pergunta a se fazer a esse ex-casal é se há outros bens a serem partilhados. E por que isso é tão importante? Porque eles podem chegar a um acordo da seguinte maneira: um dos ex-cônjuges fica com a posse do bem imóvel e o outro fica com os demais bens a serem partilhados, considerando que vai atingir o valor daquele bem imóvel. E aí, por que é tão importante atingir o valor daquele bem imóvel? Porque, gente, entre os ex-cônjuges, as partilhas têm que ser iguais. Porque se não forem iguais, pode ser caracterizada a doação. E, nesse caso, gera um imposto de transmissão de doação. A não ser que seja essa a vontade da partes. Se o imóvel for financiado, o que fazer para partilhar esse bem imóvel? Se o imóvel for financiado, o ex-casal eles têm algumas opções para resolver essa questão. A primeira seria vender o bem imóvel. Aí depende da instituição bancária, se ela vai aceitar essa transferência do financiamento para uma outra pessoa. Depende também de análise de crédito, enfim. Se não conseguirem ou então não optarem por essa opção, um dos ex-cônjuges também poderão ficar residindo naquele bem imóvel. E aí, como que funciona? A partir daquele momento, a parte que ficou residindo naquele bem imóvel arcará com as demais prestações. E aí também depende da anuência da instituição bancária, que seria transferir do casal para apenas um deles. E se essa instituição bancária não aceitar? Aí, o ex-casal poderá colocar lá na partilha de que um deles permanecerá residindo naquele bem imóvel e, como consequência, ele arcará a partir daquele momento sozinho com as prestações advindas daquele financiamento. Tudo isso é colocado na escritura pública de divórcio. E uma outra opção também seria que ambos continuariam fazendo o pagamento desse financiamento e, ao final, eles partilhariam esse bem imóvel 50% e 50% para cada um dos ex-casal. E as parcelas que foram quitadas durante a constância do casamento, elas serão somadas e partilhadas 50% para um dos ex-cônjuges e 50% para outro dos ex-cônjuges. E se um deles ficarem dentro do imóvel, ficar residindo no imóvel e assumir as dívidas dali para frente, esse valor de 50% que foram das parcelas passadas será indenizado, será pago ao ex-cônjuge que não ficou na posse daquele bem. E no caso de imóvel já quitado, aí fica a parte mais fácil. É só pegar o valor do imóvel e partilhar 50% para um e 50% para outro. Mas enquanto não consegue fazer a venda deste bem imóvel, bem, se o imóvel permanecer fechado, ambos contribuirão para a manutenção daquele bem imóvel. Se optarem por locar aquele bem imóvel, todos os frutos provenientes deste imóvel será partilhado meio a meio entre o ex-casal. A forma mais gravosa, gente, é quando um dos ex-cônjuges ele não quer vender o imóvel e também não aceita alugar aquele bem imóvel. Aí vocês vão ter que entrar com um processo que se chama de extinção de condomínio. Porém, tem que ter ciência de que é um processo muito mais demorado e que pode ser que haja desvalorização do bem imóvel. Então, por tudo isso que eu tô falando com vocês, o ideal mesmo é resolver toda a situação de forma amigável.